algumas experiências que eu vivi e acredito que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito e é sobre o propósito que eu quero partilhar com vocês. A Cleila já me falou também que vocês estiveram aqui na igreja há muitos anos atrás, um projeto com o livro do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito. E curiosamente ou não, ou com uma providência divina, eu li o livro na mesma época que vocês, 2005. E não acredito em coincidências, né? Deus cria esses momentos para que a gente possa entender na hora certa. E aí eu separei 3 momentos para que a gente possa conversar. Um deles eu quero partilhar o meu despertar para essa questão do propósito, como isso aconteceu. Como eu coloquei materializar, porque é a forma que eu entendo de colocar em prática. Então, como eu consegui colocar em prática na minha vida o meu propósito, a partir do entendimento do meu propósito. E como hoje eu tenho, pela graça de Deus, vivido um ciclo de fluidez na minha vida por conta de estar vivendo o meu propósito. E a gente pensou em criar um momento para perguntas, enfim, mas acho que pode ser um bate-papo, se vocês ficarem com algum ponto que queiram aproveitar ou que eu aprofunde na hora que a gente estiver conversando, por favor, sinalizem, enfim, que eu acho que a gente pode fazer isso juntos. E aí eu trouxe um versículo, Eclesiastes 3:1, que fez parte e faz parte da minha vida, mas a minha adolescência inteira, o livro que mais me chamava a atenção na Bíblia era Eclesiastes. E esse versículo em especial, onde fala que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, na minha memória foi a primeira vez que eu me conectei de fato com a palavra propósito. Na época, quando eu lia Eclesiastes, era muito a questão da paciência e do tempo, de saber esperar as coisas no momento de Deus. E é óbvio, cabeça de adolescente, a gente quer tudo para ontem, né? E hoje, quando eu vejo e olho para trás, as coisas aconteceram no tempo que tinha que acontecer. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, o propósito não tinha o sentido do propósito que eu quero trazer hoje aqui para vocês, o sentido de razão de existência, o porquê estamos nesse mundo e o propósito divino. Mas falava muito da criação, né? A sequência de Eclesiastes fala, né? Há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, enfim. Mas tudo fez formoso no seu próprio tempo. E quando eu me conectei com o propósito de fato, como razão de existência, assim como vocês em 2005, as meninas estavam me perguntando como que eu cheguei no livro e eu realmente não faço ideia. Eu imagino que eu estava numa livraria evangélica e olhei o livro e me chamou a atenção. Porque não foi ninguém que me deu, eu comprei. E depois que eu li, saí distribuindo para todo mundo, porque fez muito sentido para mim na época e ainda hoje faz. E até para montar a fala de hoje, eu peguei meu livro e eu não tinha me dado conta que fazia muitos anos que eu tinha lido ele, e vi as minhas anotações, os meus anseios de menina, porque 2005 fazem o quê? 14 anos. E aí, quando eu entendi que a vida terrena ela é uma passagem e que nós somos seres criados para a eternidade,
Quando eu entendi que o propósito não está no nosso próprio fim, mas no ato de servir. Quando eu entendi que não somos nós quem determinamos o nosso propósito, mas sim o Criador, foi quando eu comecei a mergulhar em leituras, em busca de conhecimento e olhar para mim mesma para entender como fazer essas conexões daquilo que Deus anseia e daquilo que o nosso coração anseia, como entender e alinhar isso. Porque na Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, e a gente acha que a gente quer algumas coisas para a nossa vida, mas de fato Deus nos fez com um propósito. E quando eu vejo essa frase, muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus, a gente pode entender que tudo é formoso no seu tempo, que tudo acontece na hora que tem que acontecer, que o projeto de Deus, ele foi feito diferencialmente para cada um de nós que estamos aqui. Foi feito cuidadosamente para cada um de nós. Depois que eu li esse livro, em 2005, eu venho da área de formação de administração de empresas, mas curiosamente ou não, eu sempre estava envolvida com pessoas. Então, as empresas onde eu trabalhava, eu estava nessa troca, nessa partilha, no RH, e quando eu via, eu estava exercendo uma facilitação, uma transferência de conhecimento. Isso sempre foi muito natural. E uma das coisas que eu aprendi lendo o livro, ou também na minha trajetória, é que o propósito flui. Uma das formas da gente reconhecer é perceber essa fluidez. Não é que não vai ter esforço, não é que não vai ter energia envolvida, mas ele vai acontecendo sem travas. E às vezes na nossa vida a gente cria alguns objetivos, alguns propósitos, as coisas vão travando e a gente fica insistindo, não é nem persistindo, mas insistindo em algo que está sinalizando que não é. Diferente do propósito, que ele vai de forma fluida. Então, quando eu olho para as minhas experiências, eu percebo que, sem muita escolha minha de fato, as coisas convergiam para essa área, trabalhando com pessoas. Depois que eu tive um bom tempo no Ministério do Louvor, enfim, eu atuei também com o departamento infantil. Então, estava lá eu com as crianças, ensinando, transferindo conhecimento. Isso hoje faz muito sentido na época. Estão precisando de gente, vamos. Não foi uma coisa assim de, eu sempre quis. Não, estava lá aberto a vaga, tem alguém que precisa fazer, vamos fazer. E hoje faz muito sentido, eu tinha essa aptidão, eu tinha esse desejo. Eu fui criada para isso. E aí, ao longo, enfim, das minhas vivências profissionais principalmente, eu fui me deparando com situações, com frases, com livros, sempre envolvendo o propósito. E aí tem uma frase desse pensador, Mark Twain, que ele fala que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. E quando eu olho hoje para o mundo, a gente estava, esqueci o nome do pastor lá atrás, Reginaldo, a gente estava falando sobre como o mundo está, como as coisas andam. E para mim, uma das questões que me sensibiliza muito são as pessoas que hoje vivem, às vezes, num estado depressivo. E a minha leitura, não tirando a questão biológica envolvida, mas muito se é
por desconhecer porque a gente está nesse mundo. O fato da gente não saber ou não entender o nosso propósito nos desconecta de nós mesmos e de Deus. Então, ter clareza que os 2 dias mais importantes são o dia em que nós nascemos e o dia da descoberta do motivo porque a gente está nesse mundo, começou a fazer mais sentido ainda para mim. E de novo, nada acontece por acaso. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir esse filme. Sim. Para mim, esse é o retrato perfeito o que acontece quando a gente não está vivendo o próprio propósito. Esse filme, ele conta a história de um cineasta que, por conta da Segunda Guerra Mundial, precisou parar de trabalhar com filmes e com produções. E aí ele foi parar num metrô, que fala, se eu não me engano, consertando relógios. E o cara carrancudo, o cara, né, ríspido com as pessoas, porque ele deixou de viver algo que era muito importante para ele. E aí tem essa cena do filme que o Hugo tá junto com a sobrinha, ou melhor, ele é o sobrinho desse cara e essa menina é uma amiguinha dele, enfim. E eles começam um diálogo muito profundo. E eles falam assim: se o mundo fosse uma grande máquina, cada um teria uma função, cada um seria uma peça fundamental para que essa máquina rodasse, para que essa máquina funcionasse. E o mundo é uma grande máquina criada por Deus, que para funcionar é importante que cada um viva o seu papel, cada um viva o seu propósito. E as peças, elas, ou melhor, a máquina vem com as peças exatas para que ela funcione. Assim é o mundo, ela vem com a quantidade exata. E as peças não são substituídas umas pelas outras, elas podem talvez se encaixar um pouquinho parecido, mas elas são diferentes. Elas têm as suas peculiaridades, elas têm as suas características, elas têm as suas relevâncias. E quantas pessoas a gente vê hoje no mundo vivendo outras coisas diferentes do que o propósito? Eu trabalho muito com carreira, profissão, e eu ajudo as pessoas a colocarem o propósito de vida delas dentro do trabalho, dentro da vida. E eu digo que o propósito é algo tão amplo que norteia as nossas vidas, que pode e deve ser vivido todos os dias, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na forma como a gente atua na igreja. Nosso propósito, ele se encaixa em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente toma consciência que o nosso propósito é mais amplo, que os nossos objetivos, as nossas escolhas são norteadas por esse guarda-chuva maior, por essa razão de existência maior, a gente tem a vida e vida em abundância, porque as coisas fluem e a gente está exercendo aquilo que fomos designados. Eu faço uma analogia bem simples, que é o do computador, né? Qualquer coisa que a gente olha hoje, seja uma cadeira, própria natureza, tudo tem uma razão de existir. A chuva irriga a terra, que produz o alimento, inunda os rios, que gera para nós, seres humanos, água, vida. A cadeira serve para sentar, os carros servem para trazer mobilidade, o computador serve para armazenar informações, conectar pessoas. Absolutamente tudo tem um propósito.
E os meus questionamentos foram: por que será que o ser humano não teria? E aí eu falo do computador, e se a gente resolver fazer aquele experimento que quase todo mundo na vida fez, de plantar um feijãozinho no algodão, quase todo mundo já fez na vida, né? Se a gente resolver fazer, pegar um algodãozinho, colocar um feijãozinho, colocar no teclado do computador e molhar esse algodão e esse feijão, o feijão e o algodão vão crescer? E o teclado do computador vai pifar, vai estragar. O feijão brotou, fluiu, vivendo o propósito dele. As condições adversas não impediram a fluidez do feijão. Mas o computador não estava sendo utilizado para o fim que foi criado. Deteriora, estraga, pifa. E a máquina do mundo não gira. Quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente entende por que tem tantas pessoas, muitas vezes infelizes, perdidas na vida, sem direção, sem rumo, sem entendimento do que realmente é essa passagem breve na Terra. E o Rick Warren lembra a gente no livro várias vezes: nós fomos criados para a eternidade. Somos seres eternos. Só que o que a gente faz, ou o que a gente escolhe fazer durante essa passagem da Terra, tem a ver com o nosso propósito? Será que a gente sabe qual é o nosso propósito? Para traduzir isso como uma forma de trabalho, porque eu trabalho com isso hoje, e aí eu demorei anos talvez para ter esse pensamento, esse insight. Eu pensei, bom, se é o Criador que sabe o nosso propósito, porque foi Ele quem nos criou, como entender ou conectar com isso? Como, Deus, qual é o meu propósito? Né? Antigamente Deus, Ele ainda fala claramente. Nós que nos desconectamos e não ouvimos de fato a voz. E uma das coisas que eu comecei a refletir, comecei a entender, que se Deus nos criou e Ele está dentro de nós, por intermédio do seu Espírito, que o Espírito Santo habita em nós, quando nós buscamos olhar para nós mesmos, de certa forma a gente está buscando essa conexão com Deus. Então, se Deus nos criou e Ele está dentro de nós, quando nós buscamos olhar para nós mesmos, nós estamos buscando essa reconexão com Deus. E uma das coisas que eu aprendi é que um dos nossos propósitos é sermos em essência. E é tão difícil ser em essência, porque o mundo traz uma série de considerações, muitas vezes sociais, e que vão moldando, ou pessoas vão criando coisas para a gente, para a nossa vida. O mundo vai criando demandas que vai corrompendo a nossa essência. E eu digo que a nossa essência, ela vem de Deus, ela é divina. O nosso ego que não. Então essa busca de reconexão interna é com a essência, é com aquilo que vem do alto, vem de Deus, não com aquilo que é o ego falando, aquilo que muitas vezes é contaminado pelo externo, porque alguém achou que poderia ser interessante para você, ou porque está na moda todo mundo ir para esse caminho, ou porque o mundo está caminhando para essa direção que eu também devo ir. E aí, anos da minha vida, eu fui buscando saber quem era a Dani. Quem é essa menina que gosta
de ensinar, que gosta de estar com pessoas. Algumas coisas eu fui identificando na minha vida. Tinha uma época que eu ia num bairro de uma congregação, que eu nasci um pé na Batista, um pé na Presbiteriana. Minha mãe ia muito em igreja batista, meu pai presbiteriano, de raízes presbiterianas. E tinha uma época que a gente estava frequentando a Presbiteriana e tinha uma congregação no bairro, perto de casa, um bairro bem carente. E a pastora de lá, muito amiga minha, eu devia ter meus 18 anos, mais ou menos 19 anos. Ela falou assim: Dani, você não, porque eu já fazia o ministério infantil da igreja que eu frequentava, você não quer ir lá, né? Umas crianças que precisam, carentes, os pais geralmente não frequentam, a gente vai chegando na comunidade pelas crianças. E eu falei: eu vou. E aí eu fui descobrindo uma Dani um pouco destemida, no sentido de encarar desafios que eu nunca tinha vivenciado. Isso é uma característica minha, às vezes, de desbravar algo que eu nunca fiz. Eu nunca tinha trabalhado com crianças em vulnerabilidade, de certa forma. E depois fui saber que tinha algumas que usavam drogas e coisas mais pesadas por conta da região, enfim, da criação que tiveram. E uma das coisas que é como um sinal, né, é que as coisas, como eu falei, vão fluindo. Deus vai te preparando para viver o seu próprio propósito. Mas é preciso voltar para a essência. É preciso se olhar. Distinguir aquilo que vem da essência e aquilo que não vem, que vem do teu ego. Eu coloco algumas coisas em inglês porque para não perder o sentido exato, mas vou trazer para vocês o que a frase diz. E aí eu comecei a pensar, falei assim, gente, quantas pessoas ao mesmo tempo falando sobre propósito. Hoje tem muitas referências, muita gente conhecida falando de propósito. O mundo está se voltando para isso novamente, empresas falando de propósito. Existe um autor, eu esqueci o nome dele agora, que ele fala da economia do propósito. Nós estamos vivendo a era das coisas serem criadas, compartilhadas por um significado, por um motivo, uma razão. Não, né? Tinha uma época que a gente criava a demanda, né? Tem que criar a demanda para o consumidor. Não, tem que ter um sentido, tem que ter um propósito, tem que ter uma razão para você criar isso. E essa frase, todo mundo imagino que conhece, se não conhece, usa o Facebook, ou conhece alguém que usa, do Zuckerberg. Ele fala que o propósito é o sentido de que nós fazemos parte de algo maior que nós mesmos. Ou seja, o propósito não está no nosso próprio fim. E quando eu trabalhei por um tempo com empresas falando de propósito, eu vou contar um pouquinho dessa trajetória. Muitas pessoas falavam para mim, meu propósito é ter uma casa na praia, meu propósito é ter uma família, meu propósito é ter filhos. É muito maior do que isso. É muito maior do que nós mesmos, o propósito. Ele fala que é um senso, é uma sensação de que nós somos requeridos. Precisam da gente para algo. E que tem alguma coisa melhor esperando para que a gente possa colocar as mãos, para que a gente possa trabalhar por. É uma frase bem profunda. E durante muito tempo da minha vida eu fiquei pensando sobre isso e o quanto o ego tende a nos levar por propósitos em nós mesmos. Eu quero isso, eu quero aquilo.
Não que ter objetivos não é importante, mas aí a gente está fazendo uma diferença de objetivos e propósito. E muitas pessoas acham que é só isso. Então, meu propósito é fazer uma faculdade, meu propósito é comprar um carro, meu propósito é ter uma casa. Isso são objetivos de vida. O propósito é muito maior. Vivemos em sociedade, vivemos em comunidade. E o nosso segundo propósito é servir. Jesus foi o maior exemplo disso. E se o nosso primeiro propósito é ser em essência, o nosso segundo é servir, é colocar os nossos talentos. Como é seu nome? A Juliana falou, né? Das nossas competências, dos nossos talentos, ao serviço dele. E se a gente pensa que aqui é um preparo para a eternidade, como será que os nossos talentos são úteis aqui para esse preparo? Como será que o talento de cada um de vocês é útil nessa passagem breve da Terra? Quando criança, a minha brincadeira favorita era brincar de escolinha. Quem aqui também gostava de brincar de escolinha? Tem 1, 2, 3, 4. Muito bem. Mas eu levava tão a sério isso que esse é meu primo Jean e essa sou eu, na época que todo mundo começou a cortar o cabelo das crianças de Chitãozinho e Chororó. Então já podem ir calculando aí a minha idade. E ele era o meu cobaia preferido. Ele era o meu aluno preferido. E a brincadeira era tão séria que eu fazia prova, eu fazia trabalho para ele. Mas era engraçado porque todos os meus primos que acabavam tendo alguma dificuldade escolar, meus tios vinham falar comigo, e eu era essa criança aqui. Dani, fulano tá com dificuldade de matemática, você pode dar umas aulas? A Priscila, o Maicon, lembro até hoje. A nossa diferença é bem pequena de idade, mas quando a gente era menorzinho, parecia que eu era a professora e ele era o aluno. E é engraçado porque quando você é criança, você está vivendo a sua essência de forma mais pura. Porque ainda a gente não tem os padrões impostos. Eu brinco, né? Se vem aquele tio que não... que dá aquele beijo melado, o que a criança faz? Ela limpa na frente, ela fala que ela não gostou. O meu sobrinho mais velho, o Rafa, ele nasceu bem pertinho do meu aniversário. E ele não é, diferente do mais novo, ele não é grudento, assim, não gosta muito de abraço, não gosta de beijo. Ele é bem na dele, assim. E ele manifesta isso claramente. O pai briga, porque tem que beijar as pessoas, e eu falo, deixa, respeita. Deixa ele ser quem ele é. Ele vai aprender ainda a lidar com uma forma de carinho, ele vai aprender a lidar no tempo dele. Então, com certeza, cada um de vocês aqui, para aqueles que acham que não sabem o propósito, com certeza viveram experiências, principalmente quando criança, relacionadas a isso. Que a nossa memória, às vezes, nos sabota, não dá tanta atenção, e aí a gente cresce, aí a gente se enche do mundo exterior e ou se perde, se enche do mundo exterior e às vezes se perde, esvazia, se desconecta dessa essência. O que acontece? Quando a gente começa a crescer, a gente aprende matemática, as ciências. Cadê o curso ou a matéria da escola que te ensina a olhar para dentro de você, a saber a lidar com você mesmo, com os outros? Não tem. Hoje, algumas escolas mais avançadas, dos quais algumas pessoas têm privilégio de colocar os seus filhos, incentivam essa busca interna.
geralmente, né, de origem do exterior, alemã, escolas que têm um ensino diferenciado e que entendem e ajudam nesse processo de reconhecimento de talentos, competências. Obrigada. Então, não é novidade ou não é nada absurdo a gente ver uma quantidade enorme de pessoas desconectas de si, de Deus, da vida. E mais ou menos em 2008 eu já estava num processo muito profundo de cada vez mais buscar quem era a Dani. Mas lá por 2010, 2011, isso começou a se tornar muito mais forte. Então, quando eu comecei a olhar para a minha própria história, eu descobri que meu propósito já estava ali. Desde que eu nasci, meu propósito já estava lá dentro, assim como o de vocês. E aí, falando de materialização, de como colocar isso em prática, como viver isso, em 2011, como eu falei para vocês, eu estava num momento assim, infeliz no trabalho, perdida, não me achava em nada. E aí eu resolvi fazer uma segunda faculdade, porque eu queria muito voltar para uma empresa. Eu tinha trabalhado em 2005, 2006 no HSBC, e eu queria muito voltar para essa empresa, tentei umas 5 vezes. E aí uma amiga minha estava trabalhando lá, uma colega de faculdade, quando eu fiz administração, ela olhou para mim e falou assim: Dani, lembro até hoje, foi um almoço, que eu estava chorando todos os meus problemas para ela, e ela falou assim: Dani, eu tenho uma vaga de estágio lá, só que você tem que estar fazendo faculdade. Eu falei: não tem problema, eu vou fazer mais uma faculdade para poder voltar pro banco. E fui fazer relações internacionais para voltar pro HSBC, e foi muito engraçado porque o objetivo era entrar e obviamente ser efetivada o quanto antes, e eu consegui em 6 meses. Eu fiquei como estágio e recebi a proposta de efetivação. Quando eu recebi a proposta de efetivação, eu lembro até hoje que eu voltei com a minha carteira assinada, pensativa. Eu queria tanto isso, mas não está fazendo sentido nenhum. Porque nesse curto espaço de tempo de 6 meses, que eu comecei a estagiar no banco, eu comecei a fazer relações internacionais, e eu conheci uma pessoa, um professor do curso. E ele, muito voltado para as questões sociais, ele olhou para mim e falou assim: Dani, você que tem base de RH, não quer me ajudar a fazer um projeto com jovens para desenvolver habilidades e competências do futuro? E eu falei: se eu posso ser útil, vamos lá. Eu tenho habilidades com RH, não com equilibrar as coisas. Eu falei: vamos lá. E aí, quando a gente começou a desenhar esse projeto, a gente desenhou ele em 2011, 2012 eu fui efetivada no banco, e em 2012 ele falou assim: parte do projeto vai ter que mentorar e fazer coaching com esses jovens. E eu falei: mas eu não tenho formação, não tenho experiência com isso. Ele: não tem problema, tem uma psicóloga que vai desenhar o processo e você só faz. E aí, de novo, a vida me colocando situações para eu aprender com a mão na massa. De novo, Deus me munindo de coragem para viver as oportunidades que tinham conexão com o meu propósito. E isso é uma das, talvez, evidências de que se a gente está indo para o caminho certo ou não. As coisas fluem. Eu nunca tinha feito. Não sabia o que era.
E aí, nessa sociedade global, que era o nome da ONG que eu prestava esse serviço, a gente tinha o termo, né, que a gente aprendia fazendo. Teu propósito está aí dentro, você tem predisposição para. O medo vem. E a coragem não é a ausência de medo. Você sente e vai. Então aquilo que você é convidado a ajudar, a servir, e você aceita e vai, pode ter muita ligação com o teu propósito. O trabalho voluntário, o servir, você faz de forma genuína. Você faz com a tua essência. Não tem troca. Não tem porque o ego querer se envolver com isso. E não tem compensação, vamos assim dizer. É pelo ato de servir. E eu fiz parte desse projeto de 2012 até 2017, se eu não me engano, que a gente seguiu nesse formato. E eu me desliguei deles há muito pouco tempo, porque eu me sentia, né, no dever de estar muito conectada, por conta que foi essa experiência que me fez enxergar toda a minha linha do tempo. E a gente brinca, né, o momento do ahá. Achei, é isso. É isso que faz eu viver em qualquer lugar que eu esteja, seja na minha casa, seja no meu trabalho, na igreja. Esse é o meu propósito de vida, que se estende em qualquer área da minha vida. Como eu falei, é preciso coragem. E aí foi... Eu ia falar engraçado, mas não é engraçado. Foi lindo o que Deus foi fazendo na minha vida. Porque quando eu entendi, eu abracei. E as coisas foram acontecendo. Eu fui efetivada no banco, numa área que revisava script de atendimento. E eu tinha uma experiência com RH. 2012, a gente tocou 1 ano de projeto. 2013, segundo ano de projeto. Foi quando eu resolvi investir financeiramente na minha formação. Fui buscar mais conhecimento. Fiz uma formação de coaching. Final de 2013, uma pessoa do RH olhou para mim e falou assim: olha, a gente tem uma oportunidade para o RH. E a gente sabe, a gente tem visto, porque quando eu fiz a formação, eu continuei com o projeto e continuei fazendo as minhas coisas, montei minha empresa. E ela falou assim: a gente sabe que você tem habilidades com coaching, que você está fazendo. Não vai ser remunerado, mas se você topar, a gente pode te dar um projeto para você fazer aqui dentro do banco. Eu falei: vou. E ela falou: mas pode ser que demore. Eu falei: não tem problema, a hora que for, no tempo, vai ser. Demorou 1 mês para ela me cobrar o projeto. Era um projeto de liderança. Naquela época o banco estava falando de valores e propósito. E aí eu lembro até hoje que eu tive uma reunião com a head, a diretora geral lá da área. E eu falei para ela: olha, falar de propósito dentro de uma empresa pode levar vários caminhos. Um deles é que as pessoas entendam que ali não é o lugar delas. Porque eu vou fazer as pessoas se conectarem com a essência delas. Que elas podem identificar que ali não é o lugar delas. E foi a providência divina que uma head de um banco, né, uma diretora de um banco, com toda a postura firme, ela falou: é isso que eu quero. Eu quero as pessoas que entendam que o propósito do banco tem a ver com o propósito delas. Eu falei: nossa. E até que esse processo acontecesse, eu não tinha a fé suficiente para acreditar que poderia acontecer ali dentro. Tinham vários indícios. É um banco de fora. Quem que ia autorizar uma menina como eu para falar uma coisa tão profunda?
né? Eu rodei São Paulo, Rio, Curitiba, fazendo o treinamento. E isso durou 2 anos. E aí eu fui reconhecida com esse prêmio, que era um prêmio de liderança, que eu desenvolvi alguns líderes lá do banco. E, de fato, aconteceu isso. Pessoas começaram a se movimentar. Porque identificaram que, às vezes, aquele lugar que ela exercia não era o lugar dela. Como é que a gente está de tempo? Tá. Umas 30? Tem 30 minutos. Ah, tá. E aí, em 2015, eu estava... Em 2013 eu tinha aberto a minha empresa, comecei a trabalhar dentro do banco com isso e fora do banco com isso. Eu comecei a construir, preparar um terreno para um dia eu me tornar uma empreendedora. Porque eu já tinha pego minha carteira no dia que eu fui admitida e descoberto que ele não era o meu lugar. Mesmo depois tendo vivido tudo isso, que foi uma experiência muito bonita, eu sabia que ele não era o meu lugar. Tinha um mundo todo para explorar e que o banco por si só me limitaria. E aí em 2015 eu escrevi um livro, Encontre o Seu Propósito de Vida, que hoje eu falo que eu tenho que mudar o nome dele, porque é Reconecte, né, com o seu propósito de vida, porque ele já está aqui. Não é algo que a gente tem que está perdido. De certa forma, perdido não está, mas a gente precisa se reconectar com ele. E essa é a parte bonita, porque a parte dos bastidores, as pessoas não têm interesse em saber o quanto de trabalho, de energia, férias, uma trajetória de vida com propósito é abrir mão de muitas coisas. Como eu falei, nosso propósito é servir. Você abre mão de muitas coisas. E eu fui construindo essa jornada. Então, meus finais de semana, das 7 às 10, era o tempo que eu ia trabalhando para o meu negócio, para o meu voluntariado e para tudo o que tinha a ver com essa questão de ensino que eu ia abraçando no meio do caminho. E aí, no próprio livro não sei se vocês se recordam, bem no final do livro, ele fala de uma declaração de propósito. E eu fiz a minha, que ela faz sentido até hoje. E ela diz que o meu propósito de vida é apoiar as pessoas em seus processos de desenvolvimento e transformação para que concretizem seus objetivos e impactem positivamente o mundo. Eu entendo claramente que fomos criados para adorar a Deus e esse propósito, né, muito maior, mas esse propósito é o como fazemos isso. Como que eu honro a minha vida a Deus? É ajudando as pessoas a evoluírem. É ajudando as pessoas a entenderem que elas estão aqui para fazer o bem, para gerar algo positivo nesse mundo. E à medida que eu consigo fazer isso, mais benefício a gente tem para essa grande máquina. Mais benefício a gente tem para os relacionamentos, porque a partir do momento que eu me entendo, fica muito mais fácil de me relacionar com o outro, de viver em harmonia nos ambientes e de expressar de fato quem a gente é. E aí eu acho que o propósito tem, quando a gente observa a natureza, a criação de Deus, a gente começa a perceber a ligação com a nossa vida. Então, o ponto que me fez sentir que este era o caminho
Era realmente pela fluidez que as coisas aconteciam. Sempre teve esforço para fazer acontecer, mas para as coisas chegarem não tinha esforço. As ofertas vinham. Dani, como a Cleila falou, Dani, você pode ir lá? Posso. Não tem esforço para a oportunidade chegar. Esse é o ponto da fluidez. Mas tem esforço sim, de me deslocar até aqui, abrir mão do meu final de semana. Tem esse esforço. Mas quando a gente vive o propósito, é uma sensação de felicidade. Então é um esforço que compensa. É uma dedicação que transborda em prazer, alegria. Muito mais do que, talvez, o cansaço, o real esforço para se fazer aquilo. E aí, para mim, né, o ponto de dúvida sempre era, mas será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? E aí eu refleti nesse sentido, né, que viver o propósito é como uma correnteza de um rio. Ela apenas segue sem esforço. Ela vai pelo caminho. O caminho está aberto, ela vai por aquele caminho. Segue com fluidez e deságua aonde precisa chegar. Se a gente olha, né, como que eu conheci a Cleila, como que eu vim parar aqui hoje, era para eu estar aqui. Deus tem um propósito. Talvez muito maior na minha vida, confesso. Tenho refletido bastante o fato de eu estar aqui. E com certeza para vocês também, de alguma forma. E aí, meu projeto dentro do HSBC durou até 2015. Em 2015 a gente foi informado que o banco seria vendido, que o HSBC estava deixando o país, que não sabia ainda quem viria. E de junho, mais ou menos, de 2015 a junho de 2016, eu ia todos os dias para o trabalho. E se eu trabalhava 1 hora, era muito. Eu ficava às 8 lá no trabalho. E eu comecei a ficar como aquele computador deteriorado. Porque eu olhava tudo o que eu tinha produzido em 2 anos e com aquele tempo ocioso. Tudo o que eu sabia que eu tinha potencial para fazer e não tinha espaço mais. E aquilo foi consumindo minha energia, aquilo foi tomando conta. E uma das razões que traziam para mim era que num banco vendido não se faz treinamento, porque você não sabe qual é a estratégia do outro banco, então não tem por que desenvolver as pessoas e para tudo. E foi 1 ano para eu entender o que é que Deus estava me convidando a fazer. Coragem de novo. Quando se vive o propósito, a responsabilidade, a autorresponsabilidade é requerida. Não era o banco que tinha que tomar uma decisão. Era eu que tinha que tomar uma decisão da minha vida. Porque afinal eu já sabia que ali não era o lugar que eu queria estar. Eu já sabia desde 2012. Eu levei 1 ano para, de fato, chegar na minha gestora e falar, olha, estou indo embora. Não tinha reserva financeira, não tinha nada. Passei 1 ano sem conseguir me organizar nesse sentido, sabendo que eu precisava me organizar, mas não consegui. Eu tirei 1 mês de férias, que estava pendente, e eu falei assim, Deus, eu já estava trabalhando para o meu negócio, eu falei assim, Deus, se eu conseguir dobrar o meu salário,
nesse 1 mês que eu vou ficar de férias, é porque é para eu tomar essa decisão. E aí, eu fiz mais do que o dobro. E eu falei, Jesus, agora tem que pedir a conta. E a minha mãe, funcionária pública, pedindo para eu esperar, porque eles iam mandar embora, que eu tinha que esperar. Meu pai já estava aposentado. Não, porque um emprego bom, você tem que ficar. Eu falei, vocês não estão entendendo. Não faz mais sentido, não tem, eu tô ficando triste. Eu estou deteriorando, eu estou com tempo ocioso, não estou sendo utilizada, não estou vivendo aquilo que eu tenho que viver. Comprei briga em casa, pedi a conta. Isso era junho de 2016. Nessa mesma época, eu vi um intercâmbio para os Estados Unidos. Eu já tinha ido para os Estados Unidos em 2008. E quando eu voltei lá, em 2008, eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria ir uma segunda vez para usar o meu intelecto. Porque a primeira vez que eu fui, era um intercâmbio que eu fui mais para a prática do inglês. E eu trabalhei lá. E aprendi algumas coisas, mas não no nível que meu curso de formação requeria, não no nível que a minha carreira estava seguindo, enfim. E aí um amigo meu, de Assis, que eu tinha conhecido no meu primeiro intercâmbio, que ele sabia desse meu desejo de voltar para o exterior e tudo mais, desde 2008 ele me marcava em todas as coisas possíveis de intercâmbio que vocês possam imaginar. Estão povoando o Canadá, ele me marcava. Estão, não sei o que, na Irlanda, estão precisando de alguém. Enfim, ele me marcava em tudo. Então, era aquele amigo que já tinha caído em descrédito um pouco, sabe? Nem vou olhar porque ele me marca em tudo. Mas alguma coisa chamou a atenção, abri aquela oportunidade. E aí parecia que tinha sido desenhada para mim. Um intercâmbio para jovens que tinham mais ou menos 2 a 3 anos de negócio. 2016, eu abri em 2013. Tinha que ter inglês, aí eu já parece que não tá tão para mim, mas a gente vai tentar. E que de alguma forma estão trazendo impacto positivo. Eu falei, bom, meu negócio é ajudar as pessoas a se encontrarem e gerarem impacto positivo. Só preciso convencer eles de que eu estou fazendo isso. De alguma forma mostrar resultado com isso. E aí me inscrevi. Quase não fui na inscrição por conta do inglês. E aí eu aprendi uma coisa, que a gente tem que ir. Depois a gente vê o que acontece. Não era eu quem estava avaliando os candidatos, eu ia ser avaliada. Então por que eu estava dizendo não antes mesmo de tentar? Por que eu estava me avaliando negativamente se eu nem era avaliadora daquele processo? Eu falei, se eu não tiver inglês, se eles acharem que eu não mereço estar lá, não vai acontecer. E eu fui avançando nas etapas, fiz uma entrevista. Eu brinco que na minha entrevista era quase o evento lá da Torre de Babel, né? Que todo mundo se entendia, falava em línguas diferentes e todo mundo se entendia, né? Porque nem eu lembro o que eu falei, eu não lembro. Eu sei que eu finalizei num misto de choro, de alegria por ter vencido aquela etapa, e o que viesse pela frente estava bem-vindo. Eu sempre encarei minha vida assim. Não tem essa de frustração. Frustração é uma escolha. Se não deu certo, eu vou entender por que não deu certo e vou tentar correr atrás. Por que eu vou me escolher me frustrar por algo que não deu certo? Não deu. Aceita que dói menos, às vezes, né? É mais fácil. Mas busque se entender, busque ver, identificar o que não deu certo. E deu certo. Naquele mesmo ano, então eu mal tinha pedido a conta.
com todo o meu negócio para estruturar, sem reserva financeira, fui para o intercâmbio. E Deus tem um propósito em todas as coisas. O intercâmbio foi lindo, maravilhoso. Éramos 200 jovens da América Latina, 20 brasileiros, num processo seletivo de mais de 7.000 pessoas. Com certificado assinado pelo Barack Obama, porque tinha sido ele e a equipe dele que criou, no último ano de gestão dele, dos Estados Unidos. E aí, eu entendi até o porquê de eu ter ido para esse intercâmbio. O quanto quando a gente vive o nosso propósito, Deus vai tratando outras áreas da nossa vida. Eu já estava, quando eu fiz esse intercâmbio, foi em 2016, 17, 18, 19, eu estava com 31 anos. E eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito independente. E aos 31 anos eu tive que olhar para minha mãe e falar: mãe, eu preciso de você. Para uma pessoa extremamente independente, isso é o trabalhar de Deus. Porque eu não admitia depender da minha mãe com 31 anos. Ainda mais numa decisão que eu tinha tomado de pedir a conta, de um desleixo meu de não ter feito uma reserva financeira e ter que pedir ajuda financeira dela. Por quê? Eu pedi a conta em junho, em outubro eu estava embarcando, voltei em novembro, final de novembro. Quem que trabalhou pela minha empresa? Ninguém. E aí a minha mãe, que não tinha teoricamente me apoiado, obviamente me acolheu, me apoiou e me ajudou durante 2017, que foi um ano bem desafiador, pós coisas maravilhosas, né? Você volta com um diploma assinado pelo Barack Obama, você volta se achando, né, a última traquinas do pacote da bolacha, do biscoito. Vocês falam bolacha ou biscoito aqui? Bolacha, tá bom, é no Rio que é biscoito. E Deus começou a trabalhar em outras áreas. Então, em 2016, muitas coisas começaram a fluir, mas eu precisei me permitir o trabalhar. E eu digo que a fluidez do seu propósito e a paz de espírito são sinais de que isso está alinhado. E aí 2017, como eu falei, foi um ano de muito aprendizado interno, mais ainda. Eu precisei tratar algumas coisas comigo mesma, com a minha família. E em outubro de 2017, eu tive esse encontro com o Barack Obama. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, gente, o que está acontecendo, né? A gente tem promessas na escritura de abundância, vida em abundância, mas quando acontece, às vezes a gente fica descrente, né, do que está acontecendo. E foi engraçado que quando eu terminei o intercâmbio, todos os jovens tiveram oportunidade de aplicar para um evento que ia acontecer no Peru. E nesse evento não contaram o que exatamente ia acontecer. Vai ter um evento no Peru, quem quiser ir, vai ser 3, 4 dias, tudo pago, de uma forma bem genérica. E foi a última semana mais difícil do intercâmbio, porque eu tinha que apresentar o meu negócio em inglês. Então eu estava com aquilo na minha cabeça, virei madrugadas fazendo a apresentação e tudo mais. E aí eu fiz a aplicação bem de qualquer jeito. De verdade, foi bem mal feito. E quando veio a resposta dizendo que ele ia palestrar no evento do Peru. Aí sabe aquele arrependimento, né? Por que eu não fiz o meu melhor? E aí eu aprendi que a gente tem que fazer o melhor, independente da recompensa.
independente do que vem lá atrás. A gente tem que fazer bem feito. Porque se aquilo chegou na sua mão, tem um propósito. E Deus foi tão bom com o pensamento que me trouxe à mente. No primeiro momento eu briguei comigo mesma, né? Viu? Não fez? Bem feito. Vê se aprende. E ao mesmo tempo, eu senti uma paz de que se eu cheguei tão perto dessa oportunidade, outras oportunidades viriam. E de novo, eu me abrindo para o que viesse, independente do que viesse. E 2017 fluiu, eu decidi que eu ia voltar e aproveitar todas as oportunidades que a própria relação com a Embaixada dos Estados Unidos me traria. E aí em 2017 a gente fez um trabalho, ou melhor, né, todos os ex-intercambistas dos Estados Unidos são incentivados a fazer trabalho voluntário. Então isso não era nada novo para mim, mas quando eu voltei para minha cidade, Curitiba, eu fui procurar quem eram os ex-intercambistas da cidade de Curitiba. E aí me conectei com essa rede, e gente muito novinha. Pessoal que estava com seus 19, 20 anos. E aí eu me aproximei deles, e aí óbvio, né, empreendedora, mais velha, querendo ou não, você abraça e vai conduzindo, vai mostrando. Eles vinham numa linha de projeto muito assistencialista. E aí eu trouxe algumas ideias de desenvolvimento para os projetos. E eu falei, vamos trabalhar com mulheres em vulnerabilidade, vamos passar uma tarde com elas, enfim, fazer um trabalho de autoestima, resgate, levamos algumas psicólogas, conversamos, enfim. E aí em 2017 eu estava envolvida com isso. Porque eu tinha decidido aproveitar todas as oportunidades. E aí, lá por, acho que foi setembro mais ou menos, e eu posto tudo nas redes sociais, comunico. Às vezes as pessoas têm, ou falam, né, que é trabalho social, não tem que divulgar. Eu falei, quanto mais pessoas sabem que eu faço trabalho voluntário, mais pessoas eu posso incentivar a fazer trabalho voluntário. Existe uma diferença, que ela é tênue, de você fazer o uso disso para se autopromover ou para estimular que outras pessoas façam. E aí eu recebi esse e-mail, em setembro mais ou menos, falando assim, da Fundação Barack Obama, falando assim, nós sabemos o que você tem feito depois do seu intercâmbio. E parecia aquelas coisas de filme, né? Eles sabem que eu existo, estão me stalkeando, né? A palavra do momento. E eu falei, nossa, a fundação sabe o que eu estou fazendo. Aí eles queriam marcar uma reunião, uma entrevista, para que eu explorasse um pouco mais o que eu estava fazendo. E aí contei do jeito que eu estou contando para vocês. Fiz uma ação com mulheres, levamos psicólogas, fizemos isso. E aí a pessoa do outro lado, eu senti a vibração dela quando eu falei isso. Eu juro pra vocês que eu terminei a entrevista sem entender direito do que era inglês, o que eu tinha dito, o que ela tinha falado. Eu falei, puxa vida, e agora? Quais são os próximos passos? Daí eu mandei um e-mail pra ela, falei, né, me conta o que vai acontecer depois. Ela falou, a gente está selecionando alguns jovens e a gente avisa você mais pra frente. Eu falei, nem devo ter passado, porque eu nem sei se eu consegui transmitir tudo que eu queria. Eu sei que naquela parte aquilo tinha sentido, que a energia dela tinha mudado quando eu falei do projeto com mulheres. E aí algumas semanas depois eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido selecionada para participar de uma roda de conversa que ia ser conduzida pelo Barack Obama. Eu e mais 10 jovens líderes do Brasil. Aí a primeira coisa, eu falei assim, nossa, eu líder, e da minha concepção, né, de liderança, fazer gestão de pessoas, eu falei, mas eu não tenho ninguém abaixo de mim, né, como assim?
E foi onde eu comecei a ampliar cada vez mais o meu conceito de liderança, né? Que a gente tem a autoliderança, que é você conseguir fazer a gestão dos teus hábitos, a gestão do teu dia a dia. E aí sim você começa a fazer a liderança pela influência, para daí talvez fazer a gestão de pessoas, impactar a comunidade, impactar outras regiões, enfim. E aí respirei fundo e eu falei, bom, vou agradecer, porque é uma oportunidade, e vamos ver o que vai acontecer nessa reunião. E eles divulgaram quem estaria na reunião, acho que uns 2 dias antes, mais ou menos. E foi engraçado, porque daí quando eu olhei as pessoas que estariam comigo, eu me questionei. O que eu estou fazendo aqui? E aí, de novo, Deus me abençoou com o pensamento. Se você foi escolhida, é porque tem um propósito. E aí eu respirei fundo e eu falei, vamos entender o que tudo isso representa, o que tudo isso pode me proporcionar ou pode proporcionar para outras pessoas. E aí tem, acho que fora o Obama, tem a Tabata, que imagino que vocês conheçam, Tabata Amaral. Ela é deputada federal de vocês, lá em Brasília, creio eu. Tabata Amaral, do ladinho ali dele. Tem Eduardo Leite do meu lado, lá tava todo mundo, ó, sincronia, né? Todo mundo meio de azul e branco, uma coisa, ninguém combinou nada, a gente nem quase se conhecia, no geral. E aí, pra mim, nessa época, isso foi um evento extraordinário. Imagina, eu nunca sonhei em encontrar o presidente Obama, porém, quando eu participei do intercâmbio dele em 2016, obviamente eu comecei a pensar, falei, poxa, que legal seria que o cara criou o programa que eu estou participando, pode ser que no final tenha algum momento com ele. A partir de 2016, isso começou a fazer parte da minha mente, dos meus planos, enfim. Mas é algo tão distante, é algo tão... E uma das coisas que eu aprendi há muito tempo é aprender a agradecer as coisas. Então, sempre as oportunidades que vinham, independente se era para fazer voluntariado lá na comunidade carente, independente de onde era, eu sempre agradeci. Sempre busquei me doar para. Então, isso sempre foi uma característica minha. Como essa hoje. Sou muito grata por estar aqui. Eu tinha sido convidada para uma palestra, ou fui convidada para uma palestra que ia acontecer nessa terça, na Fiesp. Então, esse era o motivo da minha vinda para São Paulo agora. Eu ia participar de um evento na Fiesp. E aí, quando eu soube, eu acionei a Cleila e falei, olha, eu vou estar em São Paulo. Você mencionou que se eu tivesse disponível, enfim, a gente podia combinar alguma coisa, de levar uma fala, enfim. E eu vou estar livre domingo, porque eu falei, vou aproveitar o fim de semana aí em São Paulo, então eu vou estar livre domingo e segunda, tô aqui. E aí ela arranjou tudo, quando estava tudo marcado, a Fiesp me procurou para cancelar. E aí, quando a gente foi estreitando, eu e a Cleila, a gente foi conversando, ela me contou da comunidade e tal. Eu falei, era para ser? Era só uma justificativa a Fiesp me convidar para eu vir para São Paulo, para daí cancelar, porque o negócio era para ser aqui. E aí, por isso que eu falo, né? Seja grato pelos pequenos milagres. Para que o extraordinário, aquilo que a gente acha que é, né, extraordinário, se torne comum. Quando eu olho minha trajetória, eu digo, se eu não tivesse brincado de escolinha lá, então eu sou grata por aquela experiência, eu não teria desenvolvido as minhas habilidades para estar aqui hoje. Então eu sou imensamente grata
por cada momento, isso é um exercício diário. E aí, eu digo que alguns elementos me ajudaram a me manter firme naquilo que eu fui entendendo que era ou que é o meu propósito de vida. E essa foto foi tirada recente, porém em celebração a um prêmio que eu recebi em Curitiba, de empreendedorismo feminino. Eu já havia tentado esse prêmio em 2015. Em 2015 eu não fui reconhecida, né? Eles fazem uma análise de história empreendedora e tal. Em 2015, se vocês lembram, eu estava no HSBC. E um dos critérios era uma visita técnica, que os avaliadores iam na tua empresa para avaliar se a tua empresa merecia esse reconhecimento. E eu lembro até hoje que eu fiz essa reunião, o avaliador era um gerente do Banco do Brasil, e ele foi muito duro comigo, mas eu sou imensamente grata àquela reunião que ele fez comigo, porque ele olhou assim para mim em 2015, eu mostrei o faturamento da minha empresa, bem pequenininho, e aí ele falou assim, mas eu não estou entendendo. Eu falei, o quê? Ele falou assim, você trabalha no banco, das 9 às 18. Que horas que você trabalha para o teu negócio? Eu falei, olha, final de semana e à noite. E ele falou, o negócio precisa de atenção. Quando que você vai dar atenção para o seu negócio? E aquilo, eu falei, nossa, que cara grosso. Na hora, né? E aí, muito rapidamente eu entendi. E por isso que um ano depois, na verdade deu 6 meses, porque foi fim de 2015, e aí junho de 2016 eu pedi a conta, então foi um empurrão, porque eu senti que eu tinha que tomar as rédeas daquilo que eu entendia que precisava ser feito. E aí esse prêmio eu ganhei em 2017 também. Então passados 2 anos, eu me inscrevi de novo no prêmio. Obviamente mudei muitas coisas, tinha 1 ano e meio, não, 2 anos já, de vida empreendedora quase 100%, então deu para implementar muitas coisas. E aí eu digo que alguns elementos foram extremamente importantes nessa minha jornada de viver o propósito por meio da minha empresa, né? Amor, não tem como viver o propósito, seja ele por meio do teu empreendimento também, se você não colocar amor. E gostar muito do que você faz. Coerência. Essa sempre foi uma preocupação minha, de viver o que eu falava. Então, a busca de, se eu acredito nesses valores, se eu acredito nisso, eu tenho que viver isso, de fato. Então, desde que eu escolhi viver o meu propósito de fato, a questão da coerência é muito forte a todo momento. Eu tenho que ser exemplo daquilo que eu falo e acredito, daquilo que eu vivo. A consistência, a gente estava falando também, não lembro com quem, da questão de você manter-se consistente na tua jornada. Às vezes dá vontade de desistir, mas a fé e a esperança e o amor tem que estar presente. Coríntios 13:13. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. De todos os 3, o mais importante é o amor. Será que o que a gente está vivendo hoje está sendo vivido com amor? Aqui na igreja, nos ministérios que alguns de vocês desenvolvem, no trabalho de vocês, em casa, com a família. Será que as escolhas estão sendo vividas com fé e esperança?
aí a cada ano Deus vai me presenteando com mais coisa, é muito bom. E 2018, então tá indo de escadinha, né? 2016, 2017, daí 2018, lembra que eu falei que eu ia me envolver com tudo que eu pudesse. 2018 teve um evento em São Paulo, de todos os intercambistas desse programa brasileiros. Então teve gente do ano de 2016, teve gente do ano de 2017 e as pessoas que tinham passado no ano de 2018. E aí nos encontramos, eu me voluntariei para ajudar a organizar o evento. Então os 2 primeiros anos a embaixada organizou. Nesse ano de 2018, a gente que teve que se organizar. Eu estava de férias, consegui tirar umas fériasinhas e estava trabalhando nas minhas férias, ajudando o evento a acontecer. E aí a gente foi avisado nesse evento que tinha uma verba disponível do Departamento dos Estados Unidos para projetos sociais. Que era para a gente aplicar, fazer uma aplicação, que eles iam avaliar os projetos para então aprovar essa verba. Quando eu comecei a minha carreira como empreendedora, como coaching, meu maior desejo era trabalhar com jovens, porque eu entendia que se a gente tem pessoas talvez infelizes no ambiente de trabalho hoje, é porque as escolhas não foram feitas coerente com a essência, com o propósito, enfim. E que nesse momento, né, de busca de faculdade, de vestibular, de primeiro emprego, é onde a gente está começando. A gente pode começar certo ou pode começar errado. Então meu desejo sempre foi trabalhar com jovens por esse motivo. Só que na minha jornada eu não consegui logo de cara, porque quando você vai trabalhar com um jovem, ele não tem poder aquisitivo. Então era ou o pai que financiava os programas, os serviços que eu ofertava, ou a escola. E é um caminho árduo para você convencer tanto o pai ou, né, tem 3 pessoas aí para você influenciar, né? O pai, o aluno e a escola. E eu acabei não desistindo, mas deixei de lado e comecei a atender outro nicho, porque meu negócio precisava de rentabilidade. Mas no fundo, o jovem sempre, né, meu trabalho voluntário lá em 2012 tinha sido com jovens. Ministério infantil, enfim, tudo era com essa fase mais adolescente e jovem. E aí, aquele grupo de ex-intercambistas de Curitiba, a gente tinha a nova ação social do ano de 2018. Em 2017 a gente fez com meninas, em 2018 a gente ainda tinha que criar. E a gente fez um projeto que a gente chamou de Create Your Future, Crie o Seu Futuro, que era para atuar, ou que é, né, porque o projeto existe, atuar com jovens de escola pública, para mostrar para eles que eles podem interromper o fluxo de realidade que eles estão vivendo hoje, por meio das escolhas, por meio do propósito, por meio de oportunidades que às vezes não chegam para eles, por estarem muitas vezes em regiões mais afastadas do centro, enfim. Nós fizemos o projeto. Um mês depois eu estava nessa reunião com esses empreendedores lá, aqui em São Paulo, e aí eu recebi a notícia de que tinha uma verba. E aí eu pensei, falei, que tal se a gente escalonar, né? A gente fez um evento, tinha impactado mais ou menos 90 alunos. E aí eu falei, nossa, com esse dinheiro a gente pode impactar 1.500 jovens. Com esse dinheiro a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí eu tentei angariar pessoas que quisessem me ajudar a escrever o projeto. E aí ninguém queria. Todo mundo de Curitiba, das pessoas que poderiam, que tinham direito a esse dinheiro, eu vou aplicar o meu projeto, eu vou aplicar o meu projeto, eu vou aplicar... Eu falei, puxa vida. E aí eu falei assim, bom, eu sei que eu vou arrumar pra minha cabeça, mas eu vou aplicar esse negócio. Porque é um projeto social. Enfim, e eu tenho a minha empresa para conduzir, né? Mas eu não aguentei, eu falei, é uma oportunidade tremenda que tá aí no meu colo, eu vou fazer acontecer isso. E aí apliquei, algumas pessoas, depois que eu tomei a frente, vieram
para o grupo, estão hoje comigo no projeto, e a gente foi selecionado para tocar esse projeto em Curitiba até outubro agora desse ano. Então a gente conseguiu um investimento, financiamento, e está sendo bem mais um desafio bom da vida, porque eu estou tendo a oportunidade de ir para esse nível de liderança que eu falei para vocês, de liderar outras pessoas, que está sendo bem desafiador, mas eu entendo que faz parte do meu propósito. E aí, em 2018, a gente começou esse projeto. Ele vai até outubro de 2019, mas com possibilidades de se tornar algo maior. Ele é financiado hoje pelo Departamento dos Estados Unidos. E aí o tempo foi passando. E aí o senhorzinho lá, o Obama, resolveu vir para o Brasil de novo. Semana passada ele estava aqui, né? Retrasada, acho. Retrasada. Aí quando eu soube, logo que eu soube que ele ia estar aqui no Brasil de novo, eu falei, poxa vida, a gente tem que encontrar ele de novo. Para mim, ele tem grandes qualidades de liderança. Enquanto eu estava preparando a palestra, eu estava procurando uma foto do Rick Warren para colocar ali no PowerPoint, e eu descobri que o Obama chamou ele para fazer o culto de abertura quando ele foi escolhido presidente de posse. Então agora a minha admiração aumentou ainda mais por ele. E aí eu falei assim, bom, ele vai estar aqui de novo, tem que dar um jeito de encontrar ele de novo. E aí mandei um e-mail, eu falei assim, será que vocês têm um desconto, né, para empreendedor, réis mortais, para assistir a palestra? Aí eu recebi um e-mail falando assim que ele estava vindo como pessoa física e que eles não tinham relação nenhuma, a fundação, que é o meu contato, né, não tinham relação nenhuma com a palestra. E que eles infelizmente não poderiam me ajudar. Aí ok. Aí eu resolvi mandar e-mail para outra pessoa. Sabe quando você sai disparando assim, né? Você tem alguns contatos, você sai disparando. Aí mandei para um outro. Eu falei assim, será que na vinda dele a gente vai encontrar ele, né? Pela fundação? Aí eu recebi uma resposta falando assim que não tinha planos e que qualquer coisa eles avisavam a gente. Isso foi logo quando a mídia anunciou, fazem uns 2 meses e meio, eu acho que quando eles anunciaram que eu mandei esses e-mails. E aí, disse que a gente tem que descansar, né? A Bíblia fala, né? Qual é o versículo, pastor? Tem algum que fala, né? Descansar no Senhor, enfim. Daí, esqueci. Eu fiz minha parte. Aí, umas 3 semanas antes do evento que ele veio, a gente recebeu um e-mail dizendo que, olha, a gente quer ver vocês de novo, mas o Barack Obama não poderá estar. Vocês, né, quem está disponível é a assessora, a Bernadette. Quem quer conversar com ela? Aí eu falei, óbvio que eu vou, né? Tô indo. E aí vim para São Paulo. Várias pessoas, né, nós éramos em 11, todos os 11 foram convidados, alguns não puderam estar, por motivos de agenda mesmo. E nós viemos, tivemos uma reunião bem produtiva com eles. E aí, quando essa segunda reunião aconteceu, 1 ano e meio depois, eu entendi que nós todos juntos tiramos a foto. E aí ela falou assim, olha, eu tenho uma reunião agora com o Pelé, porque o Obama encontrou com o Pelé antes, né? Eu tenho uma reunião com o Pelé, vocês me esperam 45 minutos? Aí todo mundo esperou, lógico, a gente espera e tal. Aí ela saiu e ficamos lá, nós 7, conversando, o que será que vai acontecer, que mistério e tudo mais. Aí eu, a única lá, né? O Obama vem. Falei bem assim para as pessoas. Aí eles, calma, Dani, não, porque vai que ele não vem, aí você vai se frustrar. Eu falei, não, se ele não vier, eu já sabia que ele não vinha. Simples assim. Mas se ele vier, eu posso manifestar essa intenção de que ele venha. E aí a gente ficou lá dialogando, enfim, quando a gente viu, passou o tempo, e aí um funcionário da fundação
entrou todo sério, e aí ele falou assim, me acompanhe. E a gente começou a andar pelas escadas de emergência, passando por cozinha. A gente estava no Hilton, e acho que a gente estava indo de um andar para o outro. Aí era um corredor bem assim como esse, dele, fiquem assim. Pediu pra gente fazer uma meia-lua, fiquem parados aí, todo mundo no mistério todo. Aí eu falei, não, o que vai acontecer, né? Pode ser que sim, pode ser que não, tá muito esquisito, né? E aí eu fiquei sabendo que a palestra dele atrasou um tempão, assim. Então, no nosso horário de reunião, era para ele estar dando a palestra lá. E aí acho que aconteceu, talvez a reunião se estendeu com o Pelé, certo? Não sei. E que aí eles estavam na dúvida, talvez se conseguiriam fazer essa ponte dele nos ver. Foi uma passagem de corredor que durou uns 3, 4 minutos, de fato. E ele foi até a gente porque ele queria nos ver novamente. E aí, quando eu voltei para casa pensando, Deus, o que o Senhor quer com isso? Para onde é para eu ir? De fato, com tudo isso. O que eu posso fazer? Para a minha cidade, para o meu país, com tudo isso. Porque querendo ou não, tem muito a aprender. Ele é uma pessoa com uma presença muito forte. Você sente que ele não está nesse mundo de passagem. Você sente que ele está vivendo o propósito. E aí essas 2 semanas, de fato, isso tem me causado muitas reflexões, muitas mesmo. E uma delas, buscando em Provérbios, diz, né? Quem abençoa os outros é abundantemente abençoado. A gente está aqui para servir. A gente só precisa identificar para que os nossos talentos servem. Para que as nossas características, o conjunto da nossa essência, servem. E talvez esse é o nosso propósito na Terra. Porque se a gente vai passar uma vida eterna, com certeza é para viver o nosso melhor. Então que essa passagem na Terra seja para a gente descobrir qual é o nosso melhor. Entender, de fato, por que a gente está aqui. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês, eu não sei como está de tempo, se alguém quer perguntar, se a gente vai para a ceia e depois volta, como vocês acharem melhor. Mas, de fato, reforçar que nós fomos criados para a eternidade. Enquanto estivermos na Terra, possamos viver em todos os dias o melhor do nosso propósito. Gratidão imensa pela oportunidade. Se eu puder servir vocês de outras formas, eu deixo meu contato aí. Obrigada, pastor.